Olá, colegas. Sou Sara Lemos, faço parte da equipe de formação em Inclusão e Diversidade na Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. Quero compartilhar o início de uma série intitulada Falas Inclusivas. Em 2020, de repente, fomos todos surpreendidos. Coisas que só vimos nos noticiários, como o uso da máscara, constante utilização do álcool em gel e distanciamento social, passaram a fazer parte da nossa rotina. Não há como negar que tudo o que havíamos planejado, sonhado, esperado, ou a simples imersão na rotina foi deixado de lado no momento em que houve a declaração que estávamos vivendo uma pandemia. Em pouco tempo, nossa rotina de conversas, vivências, experiências e aprendizagem na escola foram suspensas. A adaptação da rotina e interação que acontecia diariamente foram interrompidas de forma presencial e tivemos que nos adaptar ao ensino não presencial. Nesse contexto tão novo, tão desafiador, nos encontramos em mais uma necessidade: suprir as demandas de ensino e aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial, que estão nas classes regulares do ensino básico, fazendo parte da educação inclusiva. Para esse primeiro ciclo de falas, teremos a participação da professora Roberta Bezerra, conhecida como Tia Beta, pedagoga, especialista em psicopedagogia e transtorno do espectro autista, TEA. Sua experiência na educação é de 13 anos, atuando como alfabetizadora e professora na educação infantil. A primeira questão que apresento à professora Roberta é a seguinte: a educação inclusiva baseia-se na perspectiva da educação para todos. Está incluído na sala de aula regular, possibilita ao educando com deficiência e aos demais educandos a vivência da diversidade. Ser e estar incluído é uma forma de troca, de aprendizagem para todos os estudantes e professores. Como é possível isso de fato acontecer no dia a dia da sala de aula? Acredito que a base para se falar de educação inclusiva é no direito de educação, que todos têm. Então, eu venho também dessa teoria de que a escola é a escola para todos e nós precisamos nos preparar para isso, para receber todo o tipo de criança, em se tratando de educação infantil, vamos dizer assim, que é a minha área. Estar em sala de aula é saber observar o indivíduo como ser único, ele tendo ou não laudo. Então, acontecer a inclusão na sala de aula é você realmente saber observar cada aluno seu. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos arregaçar as mangas e correr atrás. A gente pode pensar como no passado a gente não tinha crianças assim com deficiências em nossas salas. Eu não consigo me recordar de nenhum colega com Down, nenhum colega autista, porque as pessoas tinham muito medo. Ainda hoje acontece isso. Eu tenho uma mãe que ela não está mandando fotos, ela manda para mim porque ela tem medo do filho dela sofrer bullying. Então a gente precisa aprender com as crianças como é incluir, como é não ficar apontando as diferenças dos outros, porque isso a gente vê bastante na criança, né? Eles são seres tão puros que eles acolhem sem que a gente precise estar falando de acolhimento, sem que a gente precise estar explicando o que aquela criança tem, né? Muitas vezes há a pergunta, como já aconteceu, eu tenho uma criança autista e ela, quando ficava desorganizada, ela corria para cima e para baixo. E eu não impedia, porque eu sabia que o correr era uma maneira de ela se organizar, né? Dava um tempo e tal, e depois eu ia conseguindo contornar aquela situação. E as demais crianças me perguntavam por que fazia isso, por que eu não pedia para sentar. E aí eu fui buscar uma literatura infantil. Nesse caso foi o livro Tom, de André Neves, e eu li para eles. Ele fala do autismo de uma maneira bem leve, né? Falando do mundo de cada um. Então, eles entenderam e eles acolheram. A gente precisa aprender mais, então, essa questão dessa troca
ela realmente é muito verdadeira, principalmente quando a gente fala de criança, porque eles nos ensinam muito. Eles nos ensinam muito sobre respeito, sobre acolhimento, sobre amor, né? E é lógico que nós precisamos buscar respaldos pedagógicos para a gente conseguir lidar com todas as diferenças em sala de aula. E muitas vezes nós precisamos fazer uma adaptação, uma atividade, nós precisamos pensar dentro da neurolinguística, né? Os diversos pontos em que a gente pode trabalhar, qual a área que aquela criança, a gente consegue chegar mais naquela criança, é a musical, é a corporal sinestésica. Então nós precisamos buscar dessa maneira, né, esses apoios pedagógicos, esses respaldos. A teoria é muito importante, mas o vivenciar, o conhecer a sua criança, o seu aluno, é que realmente nos faz ter uma prática significativa na vida dessas crianças. E com certeza a gente aprende muito também. A segunda questão que trago é a seguinte: as crianças com deficiência não se reduzem a um diagnóstico e não são iguais. As informações científicas são pertinentes para ampliar a compreensão da criança, não para rotulá-la. A busca do professor por informações sobre transtornos e síndromes é sem dúvida importante. Mas para compreender o estudante em si mesmo, é preciso recorrer à família. Só ela pode revelar com clareza a criança em sua subjetividade e particularidade. Fale um pouco sobre essa relação escola-família. Jamendo.com. Falar da relação família-escola, escola-família, eu acho que a gente precisa falar primeiro do acolhimento, da afetividade. Muitas famílias precisam ser acolhidas, né? A gente precisa compreender que não é fácil receber um laudo. A gente precisa compreender que não é fácil você ter um diagnóstico de um filho com autismo, de um filho com Down, né, de um filho com paralisia cerebral, de um filho surdo. A gente não é fácil receber esse diagnóstico. Lógico que a gente precisa incentivar a família a sair do luto e à luta. E nessa hora entra o professor, com todos aqueles seus superpoderes, né? De psicólogo, um pouco mãe, um pouco psicopedagogo. E a gente realmente precisa aprender a desenvolver algumas dessas funções para conseguir acolher a família e a criança. Quando você tem um diálogo entre essas duas partes, o trabalho ele fica mais, mais ligado, mais entrelaçado. A gente consegue desenvolver, fazer um trabalho melhor, porque a gente consegue compreender a realidade daquela criança. E aí a gente vai trabalhar dentro daquelas possibilidades, principalmente as possibilidades que a família também pode ofertar. A gente sabe que nem todas as famílias buscam, nem todas as famílias querem essa troca, nem todas as famílias permitem que a gente conheça um pouco mais sobre a criança, mas é muito importante quando se há uma troca. Quando a família manda, agora mesmo em tempos pandêmicos, tia, fulano não está conseguindo fazer tal atividade. O que é que eu faço? A gente vai pensar junto e a gente consegue chegar a uma solução. Na maioria das vezes a gente tem um bom retorno. Então assim, essa parceria com certeza só faz agregar a criança, só faz estimular mais o seu desenvolvimento. Eu sou muito da emoção, então eu acolho bastante essas famílias. Eu busco acolher bastante essas famílias, eu converso, eu levo dicas, eu mando leituras, né? O que eu aprendo, o pouco que eu aprendo com eles ou com outras pessoas, eu acabo compartilhando também. Então, precisamos mesmo dessa troca, né? Entre família e escola, escola e família. Nós professores precisamos estar mais abertos a acolher essas famílias e acolher essas crianças. Esse acolhimento, essa afetividade
com certeza só faz melhorar o nosso fazer pedagógico. Jamendo.com. Para finalizar esse momento Falas Inclusivas, eu trago a última questão, mas antes eu quero desde já agradecer a professora Roberta Bezerra pela sua gentileza em compartilhar conosco, né, a sua fala inclusiva, o movimento que faz. Ela como professora, né, nossa colega da rede pública, ela está hoje na Escola Municipal Pequeno Príncipe e atuando como professora. E quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação pela participação de Roberta. Então vamos à questão. Com a pandemia, a rotina e interação que acontecia diariamente no espaço escolar foram interrompidas da forma presencial e tivemos que nos adaptar ao ensino não presencial. Nesse contexto todo tão novo, tão desafiador, nos encontramos em mais uma necessidade: suprir as demandas de ensino e aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial que estão nas nossas classes regulares do ensino básico. Como enfrentar esse tempo? Gente, não é fácil. Eu não vou mentir para vocês que está sendo fácil nesses tempos pandêmicos e a gente conseguir chegar a essas crianças. Mas a gente faz, né? Eu estou tendo o apoio muito grande da profissional do CRIE e a gente tem feito trocas muito boas em relação a isso. O que ela consegue perceber nos atendimentos, o que eu consigo perceber também, e aí a gente está se encaixando. Nesse primeiro trimestre, vamos dizer assim, a gente não precisou fazer umas adaptações. Como as atividades estavam mais leves, né? Toda uma questão das crianças mesmo começarem a se adequar. Então, o retorno das famílias foi de que as crianças estavam conseguindo fazer. Como nós estamos ampliando, aumentando o grau de dificuldade, a gente vai precisar fazer umas alterações nas atividades, umas adaptações nas atividades impressas e, no caso, eu busco desenvolver também outros métodos, outros materiais didáticos para enviar para eles. Quando a gente pensa também no projeto, na sequência didática, a gente pensa em todos, mas a gente pensa em especial nessas crianças. Eu vou dizer para vocês, nós estamos, na minha sala, a gente está com 2 crianças autistas, né, um em cada turno, e eu já sei que eles gostam de música, gostam de animais, e aí nós buscamos desenvolver atividades, sequências e projetos dentro dessas temáticas, buscando isso, porque a gente sabe que animais e música são temas que chamam a atenção de todas as crianças e que eles chamam para eles é mais prazeroso também. Então, a gente busca desenvolver um trabalho em que a gente consiga acolher a todos, mas a gente pensa um pouquinho mais naquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade. A gente precisa ter esse olhar. Então, está acontecendo, a gente está tendo retornos maravilhosos, né? Porque a gente está buscando fazer de uma maneira em que eles participem. Então, assim, eu já recebi mensagens de mãe parabenizando a escola pelo trabalho que a escola está sendo feita. E eu digo assim, gente, não é um trabalho que é feito só por mim, que sou a professora. Tem uma equipe toda por trás disso. Então, se eu preciso de fazer algum material com sucata para mandar para casa, eu não tenho tanta habilidade com isso, eu tenho uma colega que se disponibiliza a fazer. Então, como eu falei logo no começo, esse conhecimento, conhecer sua criança, independente de a gente estar no presencial ou no não presencial, é o que é importante. Porque se eu sei que fulaninho gosta de música, gosta de animais, eu consigo arrebatar ele, né? Por ali, por aqueles conteúdos, por aqueles temas. Então, não é uma tarefa fácil, não está sendo uma tarefa fácil. Na verdade, não está sendo fácil
para todas as crianças e para a gente também, mas a gente precisa buscar fazer. O nosso exercício, né, de escolarizar precisa ser feito. A gente precisa mostrar que é importante para a criança, que nós somos importantes para eles em tempos pandêmicos ou não, e buscar cada vez mais se aperfeiçoar, né? A gente sabe que a teoria, ela não é tudo, mas a gente precisa ter essa base teórica também e vivenciar cada vez mais. Jamendo.com